Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos juntos mais uma vez para mais um estudo incrível sobre o Evangelho de Marcos. E a gente vai continuar a nossa jornada aqui na lição da Escola Sabatina desse trimestre, hoje mergulhando num tema chamado Ensinando os Discípulos, e essa é a primeira parte de duas. Eu garanto para você que vai ser uma viagem cheia de insights, reflexões que vão te surpreender. E para começar, nós vamos entender um pouco do contexto dessa lição. Vamos lá? No capítulo 8 de Marcos, a gente vê uma série de eventos significativos que ajudam a gente a compreender a natureza do discipulado e os desafios que os seguidores de Jesus enfrentam. Jesus está constantemente ensinando, corrigindo, moldando os seus discípulos, e nós podemos ver isso claramente nas histórias que Marcos escolheu para destacar. A primeira passagem que chama a atenção é a cura do cego ali em Betsaida, está registrado em Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. E esse milagre ele é muito único no ministério de Jesus, porque o mestre ali, ele não cura o homem de uma vez só. Em vez disso, ele o toca duas vezes. Na primeira vez, o homem vê pessoas como se fossem árvores andando. Só que na segunda vez, a sua visão é completamente restaurada e ele consegue ver plenamente, sem nenhuma mancha, nenhum defeito, nenhum problema. Isso faz a gente refletir sobre como muitas vezes a nossa compreensão espiritual, a nossa transformação, ela é gradual. A gente pode começar vendo as coisas, mas ainda não enxergando claramente. A gente enxerga as coisas manchadas, cheio de algum borrão, cheio de falta de nitidez. A gente não consegue entender plenamente o que Deus está realizando nas nossas vidas, as plenas verdades sobre aquilo que Ele quer nos ensinar. E Jesus está disposto a continuar trabalhando em cada um de nós até que nós possamos ver com clareza. Essa história ela é fascinante porque mostra pra gente um aspecto muito humano e real do crescimento espiritual. Quem de nós nunca teve certos momentos em que nós começamos a entender algo, só que a gente não conseguia avançar nessa compreensão, a gente não conseguia ver tudo com clareza. E só depois, só lá na frente, a gente conseguiu entender melhor todo o contexto do que estava acontecendo, as lições que de fato deveríamos ter aprendido. Veja, a jornada espiritual ela é exatamente isso, ela é uma jornada, portanto ela é progressiva, um passo após o outro. Por isso é importante a gente lembrar que Jesus ele não desiste de nós quando nós não conseguimos ver as coisas claramente, de imediato. Ele está disposto a nos tocar novamente e a continuar nos guiando até que nós possamos ver o que Ele está tentando nos mostrar. Jesus ele aproveita esse milagre para ilustrar a cegueira espiritual dos seus próprios discípulos. Apesar deles estarem ali com Jesus, testemunhando os seus milagres, ouvindo os seus ensinamentos, ainda assim eles não conseguem compreender completamente quem ele era e o que ele tinha vindo fazer ali na terra. Isso é algo que também nós podemos enfrentar hoje. Nós estamos tão perto das coisas sagradas, da palavra de Deus, mas muitas vezes ainda estamos cegos para as implicações profundas do que Deus quer ensinar nas nossas vidas. Portanto, esse é um lembrete muito poderoso de que proximidade física com o divino não garante compreensão e aprofundamento espiritual. Nós precisamos estar abertos, receptivos pelo Espírito Santo às lições que Jesus nos ensina ao longo do caminho. Aí em seguida, nós temos a famosa declaração de Pedro, lá em Cesareia de Filipe, Marcos capítulo 8, versos 27 a 30. Jesus, ele chega para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Os discípulos vão falar assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Moisés, outros até João Batista, ou um profeta muito importante. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro ele toma a frente dos outros discípulos e ele responde com convicção: tu és o Cristo. E essa confissão, ela é um marco na vida de Pedro, dos discípulos, do ministério de Jesus, só que nos versos seguintes a gente percebe de imediato que a compreensão de Pedro sobre aquilo que ele estava falando, sobre Cristo, Jesus ser o Cristo, ainda era uma visão limitada sobre quem era o Cristo, o que significava ser o Messias. Pedro ele ainda estava esperando um Messias conquistador, um rei terreno que iria libertar Israel dos romanos. Pedro ele estava esperando um super-homem que viria com seus lasers,
e grande força voando para poder libertar Israel e colocá-los de volta no patamar que eles tinham na época de Davi. E o que Jesus fala para Pedro é muito importante. Jesus fala, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso que você acabou de falar. O que Jesus basicamente está dizendo, olha, quando você diz que eu sou o Cristo, você não está errado. Só que você não sabe o que significa ser o Cristo. E quando você diz isso, você não está dizendo do seu próprio coração ou da sua compreensão humana. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo, porque na sua compreensão humana, na sua carne, no seu contexto de ser humano egoísta, você jamais viria para a verdade de que eu sou o Cristo, porque ser o Cristo, e aí Jesus começa então a ensinar o que significa ser o Cristo. Jesus começa a ensinar para eles que ser o Cristo, ou seja, o Filho do Homem, é ser alguém que deve sofrer, ser rejeitado, ser morto, né? E depois ressuscitar. E aí quando Jesus fala isso, ele deixa a cabeça dos discípulos perturbada, confundida, especialmente a de Pedro. E aí quando Pedro ouve que Jesus está falando, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou ungido, e o ungido tem um papel sacrificial, portanto, eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou para Jerusalém, e lá eu vou ser crucificado. Pedro vira para Jesus, mostrando que ele não entendeu nada do que Jesus está dizendo, e do que significa ser o Messias. Ele diz, Jesus, mestre, jamais, Senhor, jamais o Senhor vai morrer, a gente não vai deixar isso acontecer. E Jesus tem que repreender Pedro. Jesus vira para Pedro e diz, arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, sai de perto de mim ou você está sendo usado pelo inimigo. E aí Jesus fala algo muito importante, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. A resposta de Jesus a Pedro ela é contundente. Sai de perto de mim, Satanás. Isso está lá no verso 33. Olha, você está confundindo aqui o papel do meu ministério. Você está olhando para o meu ministério, para o papel messiânico, cristocêntrico, do ponto de vista humano, que é poder, status, glória. Você não está cogitando o meu ministério do ponto de vista espiritual, do ponto de vista divino, que é sacrifício, entrega, serviço. Por isso Jesus o repreende e por isso Jesus fala, Satanás, não vem me tentar aqui para desistir daquilo que eu vi fazer. Essa passagem ela é muito interessante porque ela desafia a gente a refletir sobre as nossas próprias expectativas e compreensões de quem é Jesus. Será que nós estamos procurando um Salvador que se encaixe nas nossas próprias ideias e desejos? Ou nós estamos de fato dispostos a aceitar o Jesus que desafia e redefine as nossas percepções do reino de Deus? Esse momento é muito crucial ali para os discípulos porque revela a tensão entre as expectativas humanas que os discípulos tinham sobre o ministério de Jesus e a realidade do plano divino de salvação. Pedro ele simplesmente representa todos nós. Todos nós temos nossas próprias ideias de como Deus deve agir, o que ele deve fazer, como ele deve se portar. A gente confina Deus dentro de uma caixinha e espera que ele haja assim. Pedro ele esperava um Messias que viesse com poder e glória para libertar Israel dos humanos, restaurando o reino de Davi. Mas Jesus ele vem com uma mensagem e uma missão completamente diferente disso. Ele fala de sofrimento, ele fala de cruz, de morte, ressurreição. E isso era completamente contraintuitivo para os discípulos. E muitas vezes acaba sendo contraintuitivo para nós também. Claro que não da mesma perspectiva dos discípulos, mas todos nós temos nossas próprias expectativas e desejos sobre o que nós queremos de Deus. Um emprego, uma cura, uma melhora financeira, um status, uma promoção, um amor para as nossas vidas. A gente quer isso de Deus e nós ficamos frustrados quando não recebemos, porque são as nossas expectativas e desejos humanos. O que nós precisamos é estarmos dispostos a deixar que Jesus nos mostre o caminho verdadeiro, mesmo que seja diferente de tudo o que nós esperamos. Mas vamos continuar aqui nessa jornada. A gente tem em seguida um episódio muito importante no ministério de Jesus, que é o da transfiguração. Está lá em Marcos 9, versos 2 a 8. Lembrando, não se esqueça de ler os textos bíblicos, leia os capítulos de Marcos na sequência, para você ir pegando ali toda a história. É um evangelho curto, dá para você ler de uma vez só, dá para você ler capítulo a capítulo várias vezes, enfim, não perca a oportunidade de ler a palavra de Deus por si próprio, não apenas ali o texto da lição, tá certo? Então, Marcos 9, 2 a 8, revela Jesus ali levando Pedro, Tiago e João para o alto da montanha. E ali ele é transfigurado diante deles, ou seja, a sua roupa se torna resplandecente, o seu rosto começa a brilhar e de repente aparecem Moisés e Elias, dois personagens famosos do Antigo Testamento, famosos na história de Israel. Eles começam ali a conversar com Jesus e então uma voz do céu declara: esse é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Está lá no verso 7. Essa experiência extraordinária é uma confirmação da identidade divina de Jesus ali diante de uns poucos discípulos e uma antecipação da sua glorificação.
Só que o que vai acontecer? Os discípulos, eles ainda não compreendem plenamente o que isso significa. Eles querem construir tendas e permanecer ali na glória daquela montanha. Eles querem ficar ali dentro do conforto de pertencer a esse clube exclusivo que vê o que está acontecendo com os céus abertos. Só que Jesus traz eles de volta à realidade do vale, onde o ministério e o sofrimento os aguardam. A transfiguração, veja, ela é um momento de revelação profunda. Moisés e Elias, representando ali possivelmente a lei de Moisés, né? A lei que Moisés recebeu de Deus e toda a tradição ética que o povo recebeu, e também Elias representando na totalidade o profeta, ou seja, a revelação posterior à lei, mas que chama de volta para a lei. Ambos ali nessas figuras, os dois aparecem ali ao lado de Jesus como que apontando para ele como cumprimento da lei e dos profetas, ou seja, tudo que a lei falava, tudo que a lei ordenava, apontava para o Messias. Tudo que os profetas disseram, todos os chamados ao arrependimento, todas as projeções futuras, tudo isso apontava para o Messias, e esse é o momento da convergência de todas essas coisas. E a voz do céu simplesmente reafirma essa realidade dizendo: esse Jesus, esse é o Messias, ele é o meu filho amado, ele é o filho amado de Deus e vocês precisam ouvir e seguir as suas palavras. Para os discípulos, isso deve ter sido um momento de tanto confusão quanto de maravilhamento, porque eles estavam testemunhando algo simplesmente extraordinário. Só que eles ainda não conseguiam entender completamente o que estava acontecendo ali. Veja que tudo isso, Marcos é muito brilhante em escrever dessa forma, tudo isso reverbera em cima daquela primeira ideia do camarada que, na primeira vez que foi tocado por Jesus, ele conseguia ver, mas ainda não enxergava plenamente. E essas histórias vão mostrando que os discípulos estavam enfrentando a mesma coisa. Isso ensina pra gente a importância da gente estar atentos, abertos às revelações de Deus, mesmo quando a gente não entende tudo o que está acontecendo de imediato. Todas essas histórias, elas mostram que Jesus ele não é um Messias que está tentando evitar dificuldades ou buscar glória pessoal. Ele não é simplesmente um imperador que veio restaurar a glória de um reino terreno. O ministério de Jesus é sobre abraçar o caminho do serviço, o caminho do amor abnegado, o caminho da entrega. Jesus ele chama cada um de nós a tomar a sua cruz e segui-lo. Ele diz isso no verso 34 do capítulo 8. Ou seja, nós devemos estar dispostos a perder a nossa vida por amor a Ele e ao Evangelho, para que nós possamos de fato realmente encontrar a nossa vida, termos a salvação. Isso é algo que desafia as nossas inclinações mais naturais, mais humanas. Nós preferimos segurança, conforto, estabilidade, mas Jesus ele chama cada um de nós para um caminho de entrega e de dependência dele e principalmente em serviço aos outros. Agora vamos pensar e refletir aqui sobre o que significa isso para nós hoje. Como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária? E a pergunta que fica é, será que a gente está disposto realmente a seguir Jesus em todas as áreas da nossa vida ou a gente está apenas procurando benefícios temporários e conforto? Será que a gente está olhando em Jesus apenas uma oportunidade de subir na vida, de melhorar as nossas condições? Ou Ele é de fato o nosso Senhor e Rei? Jesus ele nos desafia a irmos além de uma fé superficial e buscar uma transformação profunda que afete todas as nossas ações e decisões. A verdadeira visão espiritual, ela não vem instantaneamente num primeiro toque. Ela é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado, onde nós precisamos estar abertos à orientação de Jesus, dispostos a mudar as nossas perspectivas. Um exemplo prático pode ser a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos com os outros. Jesus ele nos chama a amar os nossos inimigos, a perdoar. E ele vai falar para Pedro, olha, nem 7, nem 70, mas 70 vezes 7. Servir os outros mesmo quando isso não traz nenhum benefício direto, na verdade causa prejuízo. Isso pode significar perdoar alguém que nos magoou profundamente, ajudar um colega de trabalho que não gosta de nós, oferecer o nosso tempo e recursos para ajudar necessitados que não vão conseguir pagar de volta. Todas essas são maneiras práticas de tomar a nossa cruz e de seguirmos a Jesus no nosso dia a dia. Como os discípulos de Jesus, nós podemos começar vendo pessoas como árvores andando, vendo as coisas de forma anuviada, manchada, desfocada. Mas Jesus ele está comprometido em nos ajudar a ver tudo claramente, se nós tão somente estivermos dispostos a sermos tocados por Ele repetidamente, para que a nossa visão se abra cada vez mais. Nós precisamos estar abertos a esse processo contínuo de transformação. A cada dia, Jesus ele nos convida a segui-lo mais de perto, a aprender mais sobre Ele e a deixar que Ele transforme nossas vidas de dentro para fora. A importância de ouvir a Jesus, conforme declarado na Transfiguração, ela não pode ser subestimada.
Quando Deus fala, esse é o meu filho amado, ouçam a ele, ele está nos chamando de uma forma muito clara para prestarmos atenção às palavras, aos ensinamentos que Jesus quer demonstrar. Nesse mundo cheio de ruídos, de distrações, ouvir a voz de Jesus requer disciplina, requer intenção, requer dedicação, tempo. Nós precisamos reservar tempo para oração, para o estudo da Bíblia, para reflexão pessoal sobre o que Jesus está nos dizendo hoje. Para aprofundar um pouco mais a nossa compreensão, vale a pena a gente refletir como os discípulos reagiram a essas experiências transformadoras. A cura do cego lá em Betsaida, a declaração de Pedro e a transfiguração, todos esses são eventos que moldam e desafiam os discípulos ali a reavaliarem as suas expectativas e a abrirem os seus corações e mentes para o verdadeiro espírito, para a verdadeira natureza do que é o reino de Deus. E da mesma forma, todos nós somos chamados a revisitarmos constantemente a nossa própria compreensão de quem é Jesus e o que significa de fato segui-lo nas nossas vidas. Esses eventos eles também destacam a importância da humildade no discipulado. Os discípulos eles tiveram que aprender e reaprender e desaprender, reconhecendo ali as suas próprias limitações, os seus próprios preconceitos e a sua cegueira espiritual. Eles precisaram aceitar que eles não tinham todas as respostas e que eles estavam em constante necessidade do ensinamento e da orientação de Jesus. Essa humildade ela é crucial para qualquer seguidor de Cristo. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e estarmos dispostos a aprender e crescer continuamente na nossa jornada espiritual. Além disso, a chamada de Jesus para carregar nossa cruz e segui-lo é um lembrete poderoso de que o discipulado ele é um caminho de autossacrifício. Isso vai significar não apenas enfrentar dificuldades pessoais, mas também estar disposto a colocar os outros antes de nós mesmos, servir sem esperar nada em troca, amar de maneira sacrificial. Isso pode se manifestar de muitas maneiras nas nossas vidas diárias, desde pequenas ações de bondade até grandes gestos de generosidade, de compaixão. E também é importante a gente considerar o impacto comunitário do discipulado. Os ensinamentos de Jesus não são apenas para o benefício individual, eles são para a edificação da comunidade de fé. Veja, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a apoiar e encorajar uns aos outros, a trabalharmos juntos para manifestar o reino de Deus aqui na terra, para fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. E isso inclui criar e participar de uma comunidade onde o amor, a justiça e a misericórdia prevalecem. São a primeira ordem, refletindo o caráter de Deus nas nossas interações diárias. E finalmente, ao refletir sobre a jornada dos discípulos com Jesus, nós podemos encontrar inspiração e motivação para a nossa própria jornada espiritual. A transformação que eles experimentaram ao longo do tempo com Jesus nos lembra que a mudança e o crescimento espiritual são possíveis para todos nós, mas precisamos de paciência, perseverança e disposição para sermos moldados pelo Espírito Santo. Assim nós podemos crescer cada vez mais à semelhança de Cristo Jesus. E além disso, é crucial perceber que a mensagem de Jesus ela é radicalmente contracultural, ela vai na contramão do que a expectativa humana produz. Numa sociedade que valoriza o poder, o sucesso, a autopromoção, a grandeza, Jesus ele nos chama para trilharmos um caminho de humildade, de serviço, de entrega, de abnegação. Isso desafia qualquer norma cultural e social de muitas maneiras diferentes. Só que é exatamente essa diferença que testemunha a realidade transformadora do reino de Deus. É assim que nós somos diferentes do mundo. Nós somos chamados a ser luz nesse mundo que vive dessa forma, que produz uma filosofia de egoísmo, de orgulho, de soberba. E para sermos luz do mundo, precisamos viver de uma forma que reflita os valores do reino celeste, do reino divino, para que possa atrair agora outros para a graça e o amor de Deus. Portanto, ao enfrentarmos os nossos desafios diários, lembre-se de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus caminha conosco, ao nosso lado. Ele nos guia, Ele nos fortalece e Ele nos chama a confiar nele, a seguir os seus passos e a permitir que a sua luz brilhe através das nossas vidas. Quando enfrentarmos dificuldades, nós podemos encontrar consolo na promessa de que Ele sempre está conosco e nunca vai nos abandonar. E aqui a gente termina essa nossa reflexão cheia de profundidade, cheia de desafios, de uma reflexão que precisamos fazer constantemente na nossa vida. Eu espero sinceramente que essas histórias, esses ensinamentos de Jesus ali em Marcos, tenham tocado o seu coração e te incentivado a buscar uma visão mais clara do que é seguir a Jesus de forma fiel. E se você gostou, se você foi tocado de alguma forma,
Não se esqueça, deixe o seu joinha, né? Curta esse vídeo para que o algoritmo possa impulsionar e mostrar esse vídeo para outras pessoas. Você também pode fazer isso de forma manual, compartilhando o link desse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja. E assim a gente vai crescendo, andando juntos, aprendendo da palavra de Deus de forma segura e constante, principalmente constante. A perseverança no estudo da palavra de Deus é o mais importante no nosso processo de transformação, tá certo? Não se esqueça, se você não está inscrito nesse canal e ainda não ativou o sininho aqui embaixo, faça isso, porque a gente está o tempo todo postando novos estudos, a gente está com o curso de teologia que a gente retomou esse ano sobre a história de Deus, estudando cada livro da Bíblia de forma geral, ali, de forma panorâmica, para entendermos o quadro geral da história bíblica, da história de Deus. Então cada sábado, cada sexta-feira à noite é postado uma das aulas, né, geralmente na meiuca do ano ali, maio, junho, julho. Esse ano a gente vai começamos agora em julho, né, desde julho, e nossa ideia é terminarmos aí o Antigo Testamento ainda esse ano, se Deus quiser. Então não fique de fora dessa jornada de estudos, tá certo? E que Deus continue abençoando a sua jornada de fé e conte conosco para ajudar da forma que pudermos. Até a próxima, semana que vem, para um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.